Lá tem um perfil mais sério. Lá tem um prêmio lá. E aí tá. Não tá camada, mas tá. Lá no mato tem aquele da flor. Pode ser que é do mar. Vamos chegando pra lá? Lá tem, né? Na verdade, isso aqui tinha que ter descartado tudo já. Não. Só para O experimento já tinha que ser limpado aqui. O objetivo nosso aqui é mostrar as técnicas que já foram desenvolvidas para a gente ganhar taxa de multiplicação em mandioca. Vou começar com uma pergunta. De uma planta boa de mandioca, quantas manivas de 20 centímetros, que é um dos melhores tamanhos que tem para se plantar, né, 20 centímetros de comprimento, quantas eu consigo tirar de uma planta boa de mandioca? Não pode falar, não. Vamos conversar. Quantas eu tiro? É? Para tirar 10 teria que ter 2 metros. Uma 7 a 8. 7 a 8, né? Se eu selecionar bem, nem de toda a planta eu vou tirar, não é isso? Então o que a gente diz é o seguinte: uma das questões, não chega a ser um problema, mas é uma questão que tinha que ser resolvida em mandioca para você poder partir de material bom, né? Material sadio, testado, e ganhar escala, ou seja, fazer bastante, era superar isso, que é a baixa taxa de multiplicação, que é 1 para 5 na média. Você não diz, ah não, mas eu consigo lá numa 2, 3 plantas, eu consigo tirar 10, 15, claro, você consegue. Nas lavouras de maniveiros, bem conduzidas, a gente está conseguindo taxas de 10, de 12, né? Então com 10 mil plantas num hectare, né, plantado assim, as plantas que chegam no final com 1 ano de idade, se consegue tirar 100 mil, 120 mil, já se conseguiu tirar até 150 mil manivas de 20 centímetros em 1 hectare. Tá? Mas isso não é média de lavoura, porque vocês têm que se lembrar que tem lavouras em roças em lugares bem mais difíceis, como por exemplo no semiárido, no entorno do semiárido, onde nem sempre as plantas se desenvolvem bem. Então, para eu ter bastante quantidade de material, tem que ter alguma maneira de superar. A primeira delas, a mais, que está desde a década de 80, na outra turma estava o Zé Raimundo, que trabalhou nisso desde 77, segundo ele mesmo nos disse aqui, e era o nosso mestre aí. É essa técnica que está aí atrás de vocês, de alguns, que é a técnica da multiplicação rápida, que nada mais é do que você cortar as manivas com 2 brotinhos, né? Só 2 olhinhos, né? 2 gemas, chame como quiser, e colocar na terra, na horizontal, metade só em contato com a terra, a outra metade livre, e enche aí, coloca uma estufa dessas aí. Isso foi desenvolvido, foi reestudado por um outro colega chamado Nicolau Schaum, que já faleceu. E para ficar mais fácil de fazer, dei uma olhada para lá. Começou daquele jeito lá, ó, no chão, canteiros no chão, com telhadinhos assim de plástico, né? Para fazer uma estufazinha. Mas veja que aquilo lá é penoso para trabalhar. E se a gente coloca, depois o que foi pensado? Se coloca daquela maneira lá, em algum lugar, e depois para o trabalho, não precisa mais fazer naquele lugar, porque já tem outras, né? Já deu andamento, já tem uma quantidade suficiente, o pessoal está mantendo o material, você está com aqueles canteiros lá, não tem o que fazer. Né? Então, o que a gente bolou na época do Reniva? A partir de uma ideia que o Nicolau desenvolveu também. Eram esses telados assim, que você pode desmontar para passar para ir para outro lugar, né? Tira a tela, desencaixa aí, ele é modular, leva para outro lugar, e essas câmaras de brotação que a gente chama, que é para provocar a brotação, você irriga dentro, estão vendo que tem irrigação, irriga ou molha, se não quiser colocar um sistema desse, pode molhar com regador também, e com esse plástico que é para aquecer
né? E dar bastante luz, concentrar a luz, fazer com que as manivazinhas, as estaquinhas brotem. Uma plantado, veja ali, isso aqui é do dia 14/8, né? Do dia 14/8. Tem umas aí que o Geraldo já tirou para fazer uma demonstração em Feira de Santana, nessa semana, nós vamos para lá na feira. Com 15 dias você já tem estacas, mostra essa aqui para eles. Já tem estacas, essa está aqui, bem aí, ó. É isso, já tem brotos com em torno de 10 a 12 centímetros, que é o tamanho que você pode cortar. Tá? Você corta, de preferência não com uma tesoura, eu vou cortar aqui com uma tesoura porque eu estou sem aqui. Mas a tesoura, como essa é bem afiada, não é tão fininha. Deixa 1 centímetro, eu vou arrancar aqui, tá? Ó, tinha 2 gemas, né? Tá vendo aqui, a outra tá vindo para brotar. Ó, o outro olhinho, esse aqui já tinha brotado, você deixa com 1 centímetro para ela voltar a brotar. E esse brotinho você vai colocar em água, num frasco transparente, para não criar limo dentro, em água fervida, não fervente, tá? Em água fervida. Deixa eu passar o cantor um pouco fervida, tá? Depois eu vou mostrar uma outra técnica para vocês que elimina essa etapa aqui, mas já é uma outra proposta que está sendo desenvolvida agora. Dentro de aproximadamente 15 dias, isso aqui cria raízes. 15 até 20 dias, depende da época do ano, depende de variedade, cria raízes. Nesse tempo que esse aqui está criando raízes, porque ele vai ficar dentro de uma estufa como aquela lá, ó, que chama câmara de enraizamento, ó, aqui, aí onde está a Ildos, que ela está com a cortina levantada, mas ela é fechada, então ficam esses vidros para enraizar. Quando enraizar, você enche os tubetes de substrato, né? Substrato fertilizado, e planta ali. E mantém no telado, molhando, durante 30 dias. Aí a muda ficou rustificada, que a gente chama. Ela está pronta para ir para o campo. Tá? Essa é a técnica da multiplicação rápida. Quando eu estou conduzindo esse processo aqui, lá esse broto aqui já emitiu, essa gema aqui já emitiu um novo broto. E com 15 dias eu já tenho um novo broto. E você tira até 4 vezes de cada um. Então em 60 dias, 80 dias, você vai ter 4 plantinhas desse broto aqui. Vai ter então daqui 8, e numa câmara dessa cabem 200 desse aqui. Então se eu tenho 8 e tenho 200 desse, quantos eu tiro dali? Tá? Em 4 meses. Tá? Cada vez que você tira dá em torno de 300, depende. Vejam ali como não está muito uniforme, essa época também não é a melhor época, porque esfria à noite. É interessante começar a partir de agora a fazer as câmaras, tá? Que isso tem influência. Regiões como Vitória da Conquista, por exemplo, nem pensar em fazer em maio, junho, julho, agosto, nem pensar, porque a noite é fria e aí o desenvolvimento é muito lento. Aí você começa a ter muito atraso para pouco sucesso. Mas depois no verão, quando vai começando a ficar mais quente, aí o processo vai muito rápido. Em 4 meses você produz de uma câmara dessa, então, na prática mesmo, em torno de 1.500 mudas você produz daqui. Tá? Isso aí dá mais ou menos meia tarefa. Para plantar meia tarefa. De uma dessas aí. Tá? Então, quantas mais você tiver, mais você vai fazer. Então essa é uma das técnicas. No começo, a outra técnica é você fazer cultura de tecidos. Aquilo que vocês estão vendo ali é uma biofábrica, vocês sabem disso. Essa biofábrica é uma empresa privada que foi incubada aqui dentro da Embrapa. E ela produz mudas de banana. Mas a biofábrica de cacau, em Ilhéus, na Bahia, uma organização social, né? Que presta serviço para o governo do estado, foi quem fez conosco o Reniva a partir de 2012. E o desafio era esse, era produzir mudas a partir de multiplicação in vitro, laboratório. E aí todos diziam assim, poxa, mas aquelas mudas tão fininhas que se produz
vocês não vão conseguir fazer aquilo virar uma muda que vai para o campo, né? E com a equipe de lá e a nossa equipe daqui, a gente foi lutando até que conseguiu a maneira de aclimatizar. Porque o primeiro tipo de aclimatização, quem é que pega uma lá para mim? Pega aí, Ildos, a bem da esquerda, uma dessas e aquela bem da esquerda, a mais da esquerda na frente. Esquerda é a mão que não escreve. A esquerda dele. A minha esquerda. Vem, essa. E essa outra que ele pegou lá. Pode ser. Aqui, veja. Então isso aqui, ó. Isso aqui é uma mudinha que sai de lá de dentro de um vidro como esse aqui, tampado, que tem o gel nutritivo. Tem 10 mudinhas dessa aqui dentro de um vidro desse. Tá? Então essa aqui foi a primeira técnica que se fez para aclimatizar, que era com o Dr. Antônio aqui que desenvolveu o substrato, um copinho, você plantava e molhava bem o substrato e aí faz aqui o que chama uma câmarazinha, não é isso? Aí, ó. Daqui a umidade não sai, tá vendo que ela sua e volta. E aí ela se aclimatizava. Agora imagina, a proposta do Reniva era fazer 3 milhões de mudas. Pô, 3 milhões de mudas desse jeito aqui é muita coisa que ia dar errado, né? Porque você não... Como é que você faz? Espaço e tudo. Então esse foi o desafio. Aí partimos para fazer nos tubetes, lá na biofábrica, e aí o pessoal lá sugeriu e desenvolveu uma estufa com plástico, toda de plástico, toda fechada de plástico, com nebulização, né? com bicos que fazem uma névoa, um sereninho fino para permanecer permanentemente molhadas essas folhinhas tão tenras, como se estivesse assim, bem fechadinho aqui, ó. Que aqui acaba ficando bem úmido, né? Então não desidrata, não resseca, tá? E isso funcionou. E aí se fazia já nos tubetes. Então imagina, tirava de lá. Quem é que pega? Ildos. Oi. Pega um daqueles lá do Dr. Antônio, nós devolvemos para ele. Um só. Não precisa todos. Isso. Por favor. Então veja. Aqui, ó, Dr. Antônio já faz uma técnica mista hoje em dia, ó, tá vendo? Aqui, ó. Ele que me permite pegar o material dele. Esse é material que sai daqui, ó, do laboratório de cultura de tecidos, ó, tá vendo? E ele está aclimatizando, não vou nem deixar muito tempo. Mas isso aqui já é uma técnica mista, é o copinho no tubete. Aí depois ele vai desenvolver bem, que é muito mais fácil você trabalhar com as bandejas de tubete do que você trabalhar com uma bancada cheia de copinhos, né? Não é isso? Tá? Então aqui já tá. O primeiro tubete era desse tamanho, que nós começamos a usar na biofábrica. Desse tamanho. Mas isso aqui gasta 300 ml de substrato, que tem que ser uma coisa boa. Casca de pinos, mais fibra de coco fina, mais o fertilizante, né? Vermiculita. Então, você gastar para uma muda, primeiro se imaginava que era necessário tudo isso aqui. Como é que ela vai se comportar? Em seguida nós vimos que não precisava isso. Hoje os tubetes usados são de 12,5, 13 centímetros, que aqui vai só 180 ml de substrato. Então você tem uma economia substancial. Por que a gente diz tudo isso? Porque cada vez vai indo na direção de ficar mais fácil e não de complicar. Porque aqui tem um custo. Aqui, o custo do substrato aqui e do trabalho e do espaço que você precisa de tudo. A otimização é grande. E esse é um material feito aqui, vai muito bem. Tá? Esse aqui é o material. Oi. Então uma muda dessa aqui, ó, imaginem isso aqui, tá? Aí ela cresce, sai dali, vai para o telado normal, fica lá 45 dias, ela fica uma mudinha forte, que é uma muda assim, ó. Estão vendo que elas são tortinhas? Por que elas são tortinhas? Porque elas saíram de plantas que eram... Essa aqui até tá pouco tortinha, mas imagina o quanto essa frágil aqui vai ficar tortinha depois, certo? E essas mudas nós fomos deixando lá no início, e até que ajeitasse os maniveiros e os contratos, essa coisa, e elas cresceram. E aí disse, poxa, e agora?
ainda não estão prontos e elas estão grandes, altas. Então, será que vamos podar? Tinha mudas com mais de 120 dias, 90, 120 dias, 100 dias, já prontas. E aí elas foram podadas. Quando se viu aquele material que saiu da poda, né, vejam que essas aqui já tinham sido podadas, estão vendo? Aqui já tinha uma poda. Quando viu aquele material, diz: o que vai fazer com esse material? Será que esse material não dá para multiplicar? E essa aqui vocês veem que já é diferente. Ó. Isso aqui já é uma segunda, é de outra variedade, mas é uma segunda geração. A mãe delas provavelmente está lá sendo adubada para fazer isso que está fazendo aqui de novo. Ó. É que ela foi podada para vir para cá. Mas para ela crescer, fazer novas mini estacas, que a gente chama hoje de mini estacas, e nós estamos aprovando esse processo aqui. Tá? Essas aqui são só cravadas aqui, elas ficam mais eretas, né? E elas, você planta normalmente, elas enraizam e formam uma muda perfeita. E quando tiver aclimatizada pode ir para o campo. Tá? Bom, aí vocês vão me perguntar, mas o que é essa questão das mini estacas? Ela pode dar enganho nesse processo. Você não precisa plantar. Hoje a gente já sabe, estamos terminando de aprovar esse trabalho, que você não precisa plantar essas mini estacas desse tamanho, você pode reduzir. Mas tudo que a gente propõe, a gente tem que provar que funciona, né? Porque senão é um chute. Tá? Então, o que a gente está trabalhando hoje, por enquanto, para viveiro, são estacas, essas aqui, que a gente chama de mini estacas. Então aqui vocês vejam, uma estaca em pé, plantada com 4 gemas, ela acabou brotando só lá de baixo, né? E daí as mini estacas, que são desse tamanho aqui, ó, plantadas deitada, ou inclinada, como aqui, ó, tá vendo? Gerou uma muda, que em pouco tempo vai estar normal, pronta para ir para o campo. Tá? Então, essas técnicas todas nos mostram que nós podemos fazer coisas simples e ganhar tempo. Tá? Aí você dizer: ah, mas então eu vou pegar uma pontinha de um galho lá, fininho como esse, e vou plantar. Não, se lembrem, talvez eu não deixei claro isso, esse material aqui, ele tem pelo menos 120 dias dentro do tubete, ou seja, você tem que deixar esse material aqui ficar velho. É como se fosse uma planta, ela só é pequena porque ela está apertada, não é isso? Ela não está à vontade, ela está apertada numa bandeja. Então, ela é um material velho, de 4 meses de idade, mas é pequeno, fino. Né? A mini estaca ideal é até mais. Estão vendo a grossura desse aqui? Conseguem ver? É um pouquinho mais, é coisa um pouquinho menos que um lápis. Tá? Aí, ó. Essa aqui já é bem mais fininha. E aí você consegue esse resultado aqui. Ou seja, são coisas que se vem avançando para você poder ganhar mais taxa de nitrificação. Então imagina se aqueles ali a gente tirasse, não deixasse tão apertado para elas não separarem tanto, né? Porque quanto mais apertados estiverem aqui, mais elas crescem entre uma gema e outra, né? Entre um nozinho e outro, não é isso? Se você deixar um pouquinho mais solto, essa distância aqui vai diminuir. Aí você pode pegar estacas grossinhas como essa aqui, ó, como essas, tá vendo? Esta aqui, e tirar daí 2, 3 estaquinhas e plantar de outra maneira dentro dos tubetes. Aí você tem, em vez de ter ali, por exemplo, você poderia ter umas 2 ou 2 vezes e meia, talvez até 3 vezes mais o que foi plantado ali. Tá? A gente está terminando de fazer os estudos desse trabalho. E aí, talvez futuramente, se tudo der certo, olhem para o lado de lá. Isso aí é um modelozinho pequeno do que pode ser o processo de hidroponia para produzir essas mudas. Tá? Então, em vez de você colocar o adubo no substrato, colocar um substrato muito fértil, você põe uma solução nutritiva. Estão vendo que ele circula? Ela enche essa bandeja aí
põe um temporizador de 15 em 15 minutos. Isso não é uma coisa muito complicada. E aí você tem os nutrientes na água, ela circula, faz um filmezinho de água de 1 centímetro de altura. Aí esse substrato ele é poroso, ele é higroscópico, ele puxa a água, puxa os nutrientes, aí fertiliza. E vejam que foi testado já, o colega Maurício e a Mabel já testaram aquela... Quem que pega essa bandejinha pequena aí, por favor? A menorzinha. Aí. Esse foi testado, não foi suficiente essa quantidade, ela não faz um torrãozinho razoável, né? Ou seja, precisa mais tempo de desenvolvimento para a muda ficar mais forte, e muito provavelmente vai ser esse outro tamanho que foi onde deu mais certo, que é esse tamanho intermediário aí, né? Então você teria ou esse, perdão, não é esse da esquerda, esse, você pega esse, levanta por favor, esse aí. Esse aí mais provavelmente é o melhor resultado em termos de tempo, volume, nutrição e tudo mais, tá? Então, oi. Da onde sai? Essa raiz. Da onde sai? Da onde sai o quê? Da onde sai a mudinha para ir para aí? Ah, sim, a muda daí ela é produzida aqui, ó. Você tira direto. Lembra que eu falei que colocava em água e deixava enraizar? Queima essa etapa. Esses 15 dias aqui não precisa. Porque você tira de lá, como você põe numa estufa, ali fecha, né? Põe numa estufa e põe a água permanentemente abastecendo e já com o nutriente, ele enraiza muito mais rápido, né? Enraiza muito mais rápido e fica pronto muito mais rápido, tá? Pronto para ir para o campo. Já dá para estimar que a raiz tuberosa que vai sair dessa planta será mais resistente à água, ao apodrecimento? Já dá para prever isso? Não, ainda não. Isso varia muito com o genótipo, né? Com a genética da planta. Tem algumas que são muito suscetíveis, muito sensíveis, tem outras que são mais tolerantes, resistência à podridão praticamente não se conhece ainda, né? Não se conseguiu ainda nenhum cruzamento que dê resistência à podridão, mas tolerância sim. A cigana, que é dessa região aqui, é razoavelmente tolerante à podridão seca, que é a podridão de fusário, que dá em terra úmida, mas chama podridão seca. Aquela podridão fedorenta, que é a podridão de fitóftora, aquela quiriris é bastante tolerante a ela, né? E são hoje os materiais de referência, que é cigana, que é um material, cigana é um material popular, né? É uma cultivar crioula, uma variedade crioula, e a quiriris foi um cruzamento que foi feito para resolver o problema da podridão nos tabuleiros costeiros do Sergipe, que estavam sendo detonados. Então ela, há 15 anos atrás ela foi lançada, ela avançou bastante, aí o pessoal acertou o manejo, né? Aí começou a colocá-la mais nas áreas mais úmidas, né? Com mais perigo de umidade, e as outras variedades foram voltando, ou seja, cada coisa foi para o seu lugar, tá? Assim, só uma informação muito rápida. Em 1590, Sim. O governo geral determinou que se fundasse a aldeia de Maragogipe e todos os índios dessa região fossem levados para a aldeia de Maragogipe, mas obrigou que cada índio e cada índia adulta levasse o seu feixe de maniva para plantar os roçados que iriam se fazer para suprir a nova aldeia. Aí, assim, o que você está falando de maniva é essa coisa. Então, todas as variedades daqui da cabeceira, da Serra da Jiboia, dessa região do Vale do Jequiriçá, de Jaguaripe para cá, todas as variedades desceram em feixes de maniva e se plantou aqui. Aí quando você fala da resistência crioula, e a gente sabe de 8, 10 mil anos que a mandioca está por aqui, como é que chegou aqui? Então, chegou também nesse processo. Sim. De cada índio trouxe seu feixe de maniva e plantou aí e adaptou a planta. Lembra que eu falei em relação às variedades crioulas? Toda vez que nós temos implantado pontos da rede Reniva em todo o Brasil. E a primeira coisa que a gente faz
é pedir que eles elejam pelo menos de 3 a 5 variedades locais para começar a trabalhar. Ah, mas variedade da Embrapa. Calma, vocês têm variedades boas. Só vamos melhorar o material propagativo para começar. Depois nós vamos ver o que mais. Ah, mas a gente só tem variedade de farinha, está faltando variedade de mandioca mansa, de aipim e tal, tá bom. Então vamos ver o que se pode trabalhar. Às vezes se faz até sugestões com materiais crioulos de uma outra região mais próxima e tal, sabe? Porque esse patrimônio ele é inestimável. Porque se tem uma variedade dando certo num lugar, ela tem produção, ela tem características agronômicas boas, isso não pode ser desperdiçado, porque isso foi feito, essa seleção foi feita a muito suor, né? Ou seja, quantas foram plantadas e sucumbiram, não serviram, ou não tinham o sabor, ou não tinham o ciclo, né? Eram muito tardias, ou eram muito precoces, ou adoeciam. Quantas foram assim, nessas trocas que os produtores fizeram, né? Então tem lugares assim, nós visitamos Mairi na Paraíba, Mari aqui, Mari na Paraíba, há pouco tempo atrás. Eles têm uma comunidade, tem um material lá que eles plantam há 100 anos, mais de 100 anos. Foram fazer, mas vamos ver, tanto tempo. Bom, o mais antigo aqui já conhecia, que já dá notícia dela, dá notícia de 100 anos atrás. Ótimo, é um material que está lá, está adaptado. Eventualmente pode acontecer dizer assim, bom, mas agora nós temos na cadeia produtiva a oportunidade de produzir uma fécula, mas tem que ser uma fécula branquíssima, e a gente está vendo, vamos imaginar que fosse produzir uma fécula de BRS Quiriris. BRS Quiriris é levemente amarelada, totalmente tolerante à podridão, mas é levemente amarelada. Se você tivesse que ter brancura, na escala é assim, de 10 para cima é amarelado, de 10 para baixo vai chegando perto do 9 é o mais branco. 9.1, 9.2, aí tem uma série de A, B, C, é coisa de indústria. Mas vamos contando assim já dá para saber. Quiriris dá 9.9. Se você pegar a BRS Novo Horizonte, que é um lançamento que foi feito aí em Laje, justamente pensando na brancura da fécula, ela dá 9.1 de brancura, entendeu? Então vamos dizer que, não, mas nós temos a nossa variedade, é muito boa e tal, mas para aquele fim que nós queremos, para aquela fécula que nós temos no mercado, nós precisamos de um outro material. Muito bem, vamos atrás desse material. Mas aqui, quando não é esse caso, pode ser a canela preta, né? Seja qual for lá que tem lá. Ótimo, vai ser aquela. Tá bem, tá? Então é pelos usos que a gente, pelos usos e pelo desempenho que a gente vai separar isso aí, tá bem? Então, obrigado pela atenção de vocês. Bom trabalho. O nome já viu? Já ouviu falar dessa?